Olá, boa noite a todos e a todas. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês. Mais uma vez, obrigado a Milton pela criação desse grupo. Estamos aqui reunidos hoje, nessa segunda-feira, dia 11/4, para mais uma leitura e estudos com a nossa maravilhosa professora Isabela Oliveira. Estamos no livro físico, na página 59, e no livro virtual, na página 46. Professora Isabela, seus papais, sua mamãe, mais uma vez agradecemos a todos eles pela sua presença entre nós. Muito boa noite, a palavra é toda sua. Obrigada. Estou aqui me organizando, não tenho muito o que falar, estou atrasada. Peço que comecem a leitura, porque é melhor não ser atrasado que a gente me esperar para eu terminar de me organizar. Então, agradeço ao Geraldo, a cada um de vocês, ao Hamilton, que criou esse grupo, e a Beth Assistirremer, essa oportunidade da gente estar fazendo essa leitura. Peço aí, então, que comecem com a leitura, que eu vou acompanhando vocês por aqui. Muito obrigada. Domingos, muito obrigado pela participação. Pode iniciar. Eu não estou ouvindo nada. Está O falando alguma microfone coisa? do Domingos está Domingos, fechado. seu microfone está fechado, Domingos. Aí, agora Alô, abriu. alô? Sim. Tá. O vínculo. A consciência nos vincula ao grupo, que é importante para a nossa sobrevivência, sejam quais forem as condições que ele nos imponha. Ela não está acima desse grupo, nem acima de sua fé ou superstição. Está a serviço dele. Assim como uma árvore não determina onde cresce e se desenvolve de forma diferente em campo aberto ou no bosque, no vale protegido ou na montanha exposta, assim também uma criança se submete ao grupo de origem sem questionar e adere a ele com uma força e uma persistência só comparáveis a um caráter. A criança experimenta esse vínculo como amor e felicidade, quer ela possa florescer, quer tenha de murchar no grupo. A consciência reage a tudo que promova ou ameace o vínculo. Dessa maneira, temos boa consciência quando agimos de uma tal forma que nos assegure de ainda pertencer ao grupo. E temos má consciência quando nos desviamos das condições impostas pelo grupo de tal forma que receamos ter perdido, em parte ou no todo, o direito de pertencer-lhe. Contudo, ambos os lados da consciência servem a um propósito único. Como o açúcar e o chicote num amestramento, eles nos puxam ou nos impelem na mesma direção, para assegurar nossa vinculação às raízes e ao tronco familiar. Assim, o padrão da consciência que vigora no grupo a que pertencemos. Por essa razão, pessoas originárias de diferentes grupos têm também diferentes consciências. E quem faz parte de vários grupos tem para cada um deles uma consciência distinta. A consciência nos mantém no grupo como um cão mantém as ovelhas no redil. Quando mudamos de ambiente, ela muda de cor como um camaleão, para proteger-nos. Assim, temos uma consciência junto à mãe e outra junto ao pai. Uma na família e outra na profissão. Uma na igreja e outra na mesa da grande família. Porém, a consciência sempre se refere ao vínculo e ao amor
vínculo, ao medo da separação e da perda. O que fazemos quando o vínculo se contrapõe a outro? Procuramos, da melhor forma possível, a compensação e a ordem. E a consideração. Um homem e uma mulher perguntaram a um professor como deveriam proceder com relação à filha, pois a mulher frequentemente tinha de impor limites a ela, e isso não se sentia suficientemente apoiada pelo marido. O professor lhe expôs em 3 frases regras de uma educação correta. 1. Na educação dos filhos, o pai e a mãe julgam certo, de diferentes maneiras, o que em suas respectivas famílias era importante ou faltou. 2. A criança segue e reconhece como certo o que para ambos os pais, mas respectivas famílias, é importante ou faltava. 3. Quando um dos pais se impõe contra o outro na educação, a criança secretamente se alia ao progenitor em desvantagem. Como primeiro passo, o professor sugeriu aos pais que se permitissem. Então, eles chegaram e passou de anos. Domingos, está falhando um pouco o áudio, não sei se é só para mim. Eu acho que poderia... Não, está falhando bastante. Tá Então, acho que tem que cortando toda a desligar fala do o vídeo, Domingos. Domingos. Tenta desligar o vídeo. No celular, professor. Tem como Tá desligar o complicado vídeo? aqui. E eu... Acho que tem como desligar o vídeo, eu acho que você vai ficar com a conexão melhor. Tenta, vamos tentar. Retomando, finalmente o professor aconselhou ao pai que, de vez em quando, desse a perceber a filha que fica muito contente quando ela trata a mãe com carinho. A lealdade. A consciência nos liga mais fortemente quando ocupamos posição inferior no grupo e estamos entregue a ele. Mas, logo que ganhamos poder ou nos tornamos independentes do grupo, o vínculo se afrouxa e, com ele, também a consciência. Os fracos, porém, são conscienciosos e permanecem fiéis porque estão ligados. Numa família, são os filhos. Numa empresa, os trabalhadores de nível inferior. Num exército, os soldados rasos. E numa igreja, a massa dos fiéis. Pelo bem dos fortes do grupo, eles arriscam lealmente a saúde, a inocência, a felicidade e a vida. Mesmo que os fortes, em vista dos fins que consideram elevados, abusem deles sem consideração. Nesse grupo se incluem os pequenos que entregam a cabeça pelos grandes, os carrascos que fazem trabalho sujo, os heróis em postos perdidos, os cordeiros que seguem o pastor que leva ao matadouro e as vítimas que pagam o pato. E também os filhos que, por seus pais ou antepassados, se atiram na brecha e executam o que não planejaram, espiam pelo que não fizeram e respondem por dívidas em que não incorreram. Sobre isso, trago um exemplo. O lugar. Um pai castigou um filho por desobediência. Na noite seguinte, o rapaz se enforcou. O homem tinha envelhecido e ainda carregava o peso da culpa. Então, em conversa com um amigo, lembrou-se de que esse filho, poucos dias antes do suicídio,
ouvindo sua mãe contar, durante a refeição, que estava novamente grávida, exclamou, transtornado: "Pelo amor de Deus, nós não temos mais lugar." Com essa lembrança, o pai entendeu. O filho havia se enforcado para livrar os pais dessa preocupação. Cedera seu lugar ao mais novo. Lealdade e doença. Esse amor ao vínculo se manifesta também em casos de doenças graves, como, por exemplo, na anorexia. Pois o anoréxico, em sua alma infantil, diz a um dos pais: "Antes desapareça eu do que você." Por isso, uma doença como essa é muitas vezes difícil de curar, porque para nossa alma infantil, ela é um atestado de inocência e, por meio dela, esperamos dar e preservar nosso direito de pertencimento. Essa doença se associa ao sentimento de lealdade. Inversamente, e apesar das informações em contrário, a ação ou a cura é temida e dada porque está associada ao medo de perder o direito de pertencer e ao sentimento de culpa e traição. O limite. A consciência, ao mesmo tempo que liga, também delimita e exclui. Por isso, para continuar pertencendo ao nosso grupo, frequentemente nos sentimos obrigados a recusar ou negar a outros, pelos simples fatos de serem diferentes, o direito de pertencimento que reivindicamos para nós. Então nos tornamos, por obra da consciência, temíveis para os outros. Pois exatamente o que tememos para nós mesmos, a exclusão do grupo, como a pior consequência de uma culpa e como a ameaça extrema, temos de desejar ou fazer aos outros, em nome da consciência, só porque são diferentes. E, assim como procedemos com os outros procedem conosco, em nome da consciência. Então, nos impomos mutuamente um limite para o bem, mas o abolimos para o mal, em nome da consciência. Assim, culpa e inocência não significam o mesmo bom e mal, pois muitas vezes cometemos ações más com boa consciência e ações boas com má consciência. Cometemos ações más com boa consciência quando servem ao vínculo que nos une ao grupo importante para a nossa sobrevivência. E cometemos ações boas com má consciência quando elas colocam em risco nossa vinculação a esse grupo. O bem. Por essa razão, o bem que reconcilia e cria paz precisa superar os limites que a consciência nos impõe por meio do vínculo a grupos particulares. Esse bem segue uma outra lei, oculta, que atua nas coisas pelo simples fato de existirem. Contrariamente ao modo típico da consciência, essa lei atua de modo silencioso e despercebido, como a água que flui por baixo do sol. Só percebemos sua presença pelos efeitos. A consciência fala enquanto as coisas são. Por exemplo, uma criança vai a um jardim, maravilha-se com as plantas que crescem, escuta um pássaro na moita. Então sua mãe lhe diz: "Isso é bonito." A partir daí, em vez de se maravilhar e escutar, a criança ouve palavras, e sua relação com o real passa a ser substituída por juízos. A consciência grupal. A consciência nos vincula a um grupo
de uma forma tão carregada de consequências que, mesmo inconscientemente, sentimos como exigência e obrigação para nós o que os outros membros sofreram ou ficaram devendo no grupo. Assim, a consciência nos leva a nos enredar cegamente na culpa alheia e na inocência alheia, em pensamentos alheios, preocupações alheias e sentimentos alheios, em brigas alheias e em suas consequências, em metas alheias e num desfecho alheio. Quando, por exemplo, uma filha, para cuidar dos pais idosos, renuncia à felicidade de ter sua própria família, e por isso é ridicularizada e desprezada pelos outros irmãos, mais tarde, uma sobrinha imitará a vida dessa tia. E sem perceber esse nexo e sem poder defender-se contra isso, sofrerá o mesmo destino. Aqui, contrapondo-se à consciência pessoal que sentimos, atua ainda uma outra consciência, mais ampla, que atua secretamente e tem primazia sobre a consciência pessoal. A consciência pessoal e manifesta torna-nos cegos para a consciência oculta e mais ampla, a qual muitas vezes transgredimos justamente ao seguirmos a consciência pessoal. A consciência pessoal que sentimos serve a uma ordem que se deixa perceber através de impulso, necessidade e reflexo. Mas a consciência abrangente, que atua no oculto, permanece despercebida, da mesma forma como a ordem a que ela serve, muitas vezes permanece inconsciente para nós. Assim, não podemos sentir essa ordem. Somente a conhecemos pelos seus efeitos, principalmente pelo sofrimento que decorre de sua inobservância, sobretudo para as crianças. A consciência pessoal se manifesta se refere a pessoas a quem nos sentimos ligados. Portanto, aos pais e irmãos, aos familiares, amigos, parceiros, filhos. Essa consciência confere a essas pessoas um lugar e uma voz na alma. A consciência oculta, em contraposição, toma a seus cuidados as pessoas que excluímos da nossa alma e de nossa consciência, seja porque as tememos ou condenamos, seja porque nos rebelamos seja porque outros na família se tornaram culpados em relação a elas, sem que essa culpa tenha sido menos ainda pagar pelo que tomamos e recebemos, sem que lhe tivéssemos agradecido e as tivéssemos honrado por isso. Essa consciência toma a seus cuidados os rejeitados e os ignorados, os esquecidos e os mortos. Ela não deixa em paz os que se sentem seguros de pertencer ao grupo, até que também voltem a dar aos excluídos um lugar e uma voz em seu. O direito de pertencer. Vamos parar um Consciência pouquinho. grupal Vamos parar um pouquinho. dá a todos. Domingos, vamos parar um pouquinho, que já tem muito conteúdo. Daqui a pouco a gente prossegue com a leitura. Vamos voltar aqui em tudo que o Bert Helmy falou, que já tem muita coisa. O vínculo. Então, começando sobre isso, que é o mais básico, uma das nossas 3 necessidades básicas. Nossa consciência nos vincula, as pessoas do grupo são importantes para nós nos vinculamos a vários grupos, essa consciência está a serviço do grupo.
E Bert Hellinger traz um exemplo muito interessante, né? Nós não escolhemos o grupo que nós florescemos como uma árvore e onde quer que seja que nós estamos, nós vamos estar vinculados a esse grupo. Vocês já sabem muito bem que a boa consciência se relaciona ao cumprimento daquilo que o grupo determina e a má consciência é aquilo que nós fazemos e sentimos quando colocamos esse pertencimento em risco. O que eu acho interessante aí é a metáfora que ele usa, né, do açúcar ou do chicote, de uma certa maneira, como a consciência nos vincula a esse grupo. E também eu acho importante marcar que em cada grupo nós temos uma consciência diferente. Então, tem uma consciência na família, tem uma consciência no grupo da igreja, tem uma consciência nos grupos da vida noturna ou do lazer, ou do esporte, entre as mulheres, os homens entre os homens. Então, na verdade, um grande campo onde nós ressoamos e entramos em sintonia de maneiras diferentes, né? Então, ele dá também uma ideia de um cão com as ovelhas, então a nossa consciência, de uma certa maneira, nos mantém unidos ao grupo e por isso ela se relaciona fortemente ao vínculo e muda de ambiente, muda conforme o ambiente, muda conforme as pessoas que a gente está e mais importante, a gente tem uma consciência com o pai, uma consciência com a mãe, com todas as pessoas que são importantes para nós, uma com relação ao primeiro marido, uma com relação ao segundo marido ou esposa. Depois, eu acho que seria muito importante marcar ali dentro do livro também as regras básicas, né, de educação dos filhos. Gostaria que ele falasse, perguntou a um professor. Esse é ele, né? É o próprio Bert Hellinger que está respondendo. Então, primeiro, a primeira regra é a ideia de que os pai e mãe sempre oferecem leituras diferentes para os filhos, às vezes, né, o fazem, e isso se refere às respectivas famílias de origem. Então, é importante esse reconhecimento, que são igualmente válidos o pai e a mãe, e a criança vai seguir e reconhecer o que é certo, aquilo que é bom ou certo para ambos os pais, ou seja, nas respectivas famílias. E muitas vezes isso pode ser contraditório para a criança. Aí ele mostra também, nos alerta, como quando um dos pais quer se impor em relação ao outro, a criança ela vai ficar secretamente aliada a esse pai, essa mãe que foi excluído. Então, isso é uma dica muito importante na educação das crianças, seja quando os pais estão efetivamente presentes, os dois juntos, ou quando existe um caso de separação. Depois ele fala sobre a lealdade. Peraí. Antes de entrar na lealdade, né, ele dá duas dicas que eu acho que são importantes aqui, que seria poder perceber como o filho ama a cada um dos pais, né? Então, de alguma maneira também ter um ponto de encontro com o seu parceiro. Alguma coisa, em outros livros ele vai falar, por exemplo, de uma lembrança desse momento primordial e feliz da união dos dois, nem que seja uma única noite, né? E também dicas práticas, né, de como um pai e uma mãe podem reafirmar o seu amor pelos filhos e também dar a eles a permissão de amar o outro progenitor, dando a eles essa, como se diz, essa autorização consciente para que ele possa amar o outro progenitor através de palavras, de rituais, de ações práticas no cotidiano. Depois ele fala sobre a lealdade, né, como a consciência nos liga ao grupo que nós pertencemos. Ele mostra que quanto mais baixa é a nossa posição no grupo, maior é o nosso nível de lealdade. Isso a gente vê em todas as organizações, seja nas empresas, nas escolas, nas organizações militares. Então, ele vai nos mostrando isso, né? Que, à medida que as pessoas vão evoluindo dentro da hierarquia, esse laço da consciência vai ficando mais tênue, mais suave. Mais que quanto menores, por exemplo, são os filhos, mais forte é essa lealdade que é estabelecida e maior é a disposição para morrer em nome do grupo, né?
que mais? Depois ele fala sobre o lugar, que é um exemplo desse pai que se tornou uma vida inteira culpado pelo suicídio do filho e que o que se revelou depois de muito tempo foi a relação do suicídio do filho com essa ideia de eu amo tanto a toda essa família, nós não temos mais condição de ter mais uma criança, então me vou eu. Né? Então, é um caso extremo dessa lealdade. Depois também ele mostra a questão da relação da lealdade com as doenças, trazendo um exemplo prático da anorexia, que, como talvez vocês saibam, essa frase é dita internamente de um modo geral, da filha para o pai, antes de desaparecer eu, do que você. E a mudança de percepção, ele mostra tanto que a mudança de percepção de um mandato tão profundo ela é difícil, porque ela envolve o medo da perda do pertencimento. Porque, dessa maneira, morrendo a filha, né, no caso, essa é uma doença prevalente entre as mulheres, ela tem dificuldade em mudar de pensamento justamente porque esse desaparecer assegura a ela o pertencimento à família. Depois ele fala sobre os limites da consciência, né, ou seja, porque a consciência, ao mesmo tempo que vincula, ela também exclui. Aí ele está falando especificamente da consciência moral, da consciência restrita, que faz com que nós, por assim dizer, excluamos pessoas, que isso é algo que é inadmitível dentro de uma dimensão mais ampla da nossa consciência, que é a dimensão da consciência grupal. E assim, movidos pela consciência restrita, nós e as outras pessoas excluímos uns aos outros, ou seja, esse é um jogo que não termina. É um jogo de xadrez onde uma hora eu sou vencedor, uma hora eu sou perdedor, mas, na verdade, onde todos, em última instância, perdem, porque a gente permanece nesse jogo da dualidade, que é o que nós temos falado aqui em todas as aulas, e isso não apresenta nenhum avanço para a humanidade, especialmente diante dos desafios que nós temos nesse momento, que além de ser um desafio primordial de suplantar ou ir além dessa dualidade, nós temos efetivamente um desafio de sobrevivência. Né? Como vocês sabem, se as emissões de carbono não diminuírem até 2025, muitas espécies, inclusive nós mesmos, corremos o risco de extinção. Então, aqui se trata de algo concreto, onde essa superação da consciência da dualidade se torna vital. Depois ele mostra algo muito importante, né? Eu acho que a síntese do que ele diz aí nessa próxima parte, que é a parte que ele fala do bem, tem a ver com a frase: a consciência fala enquanto as coisas são. Né? E aí ele mostra exatamente o exemplo da mãe que leva a criança para ver o quintal e fala: olha a árvore bonita. A árvore simplesmente é a árvore, e a consciência delimita: isso é bom, isso é ruim, ela coloca um rótulo. Então, ele mostra que para a gente encontrar esse bem que reconcilia, e reconcilia essas dualidades, nós precisamos ir além dos limites da consciência e da nossa necessidade de inocência e pertencimento aos grupos particulares aos quais nós fazemos parte. E ele mostra que essa outra lei, ela atua de maneira silenciosa, despercebida. Ele traz essa metáfora, essa imagem da água que corre por baixo da terra, e eu acho que isso daí é uma grande generosidade da parte dele, compartilhar conosco essa sua compreensão, pois que até onde eu me lembro ninguém falou sobre isso dessa maneira, que pudesse nos conduzir além desse dilema do dualismo, digamos assim, ninguém na época moderna, porque como Bert Hellinger disse, ele conhece essa verdade desde os 25 anos, e essa é a mesma verdade, a mesma filosofia que está expressa de outras palavras, com outras dimensões, dentro da filosofia de Lao Tse no Tao Te Ching. No próximo item, ele dá consciência grupal. Ele mostra como essa consciência, então, nos vincula a esse grupo que nós fazemos parte, e como acontecem os emaranhamentos transgeracionais. Ele traz aí um exemplo muito comum, ou seja, de uma filha que deixa de viver a sua própria vida para poder cuidar dos pais idosos, e depois esse destino é seguido por uma outra pessoa, que é um destino de uma negação de uma felicidade própria, assim como outros destinos que acontecem por lealdade dentro dessa consciência grupal. Ele mostra como a consciência pessoal nos deixa
cegos para essa consciência oculta. E o que mais que tem aqui de importante? Essa consciência permanece despercebida, mas que ela tampouco deixa de existir, deixa de atuar. Então, ela confere uma voz, ela confere um lugar na alma para essas pessoas que foram excluídas, inclusive pela nossa consciência consciente. Então, essa consciência toma seu serviço, os rejeitados, os excluídos, e não deixa em paz, não nos deixa em paz, até que a gente possa dar um lugar para essas pessoas na nossa aula. Alguma pergunta? Algum comentário? Não vejo nada no chat, nem ninguém com as mãos levantadas, professor. Ok. Então, podemos prosseguir com a leitura. O direito de pertencer. A consciência grupal dá a todos o mesmo direito de pertencimento. Ela vela para que esse direito seja reconhecido por todos os que fazem parte do grupo. Assim, ela vela pelo vínculo, num sentido muito mais amplo do que a consciência pessoal. Ela só conhece uma exceção a essa regra: os assassinos, especialmente os que mataram pessoas pertencentes ao grupo. Em relação a eles, essa consciência exige, via de regra, que sejam excluídos. A compensação no mal. Quando um membro do grupo foi excluído ou expulso pelos outros, mesmo que apenas porque foi esquecido, como frequentemente acontece com uma criança prematuramente falecida, a consciência grupal faz com que o outro membro do grupo venha a representar o excluído. Ele limita, então, o destino daquele, sem ter consciência disso. Daí resulta, por exemplo, que um neto imite, por uma identificação inconsciente, um avô excluído, passando a viver, sentir-se, planejar e fracassar como seu avô, sem estar consciente dessa conexão. Para a consciência do grupo, isso é uma compensação, ainda que num nível arcaico. Aliás, a consciência grupal é uma consciência arcaica. Ela leva a uma compensação cega no mal, que não ajuda, pois a injustiça cometida contra os antecessores é apenas repetida pelos sucessores inocentes. Domingos. Pelo menos para mim está falhando. Eu não ouço o Domingos. Interrompeu Onde que está? totalmente agora. Eu não sei onde ele parou. Eu só escutei até para a consciência do grupo, isso é uma compensação. Depois eu não ouvi mais. Eu acho que é alguma coisa desse hotel aqui. Eu estou no Ibis, quem sabe outra pessoa segue essa leitura. Eu me prontifico, professora. Então pronto. Então prontifica. Vamos lá. Mauro, pode dar O Mauro que sequência. está falando. Tranquilo. Obrigada, Vou deixar Mauro. Não era, professora? Vou deixar a câmera fechada aqui. Tudo bem, obrigada. Paramos na hierarquia, correto? Não, um pouco antes, um pouco antes, porque a gente perdeu. Então tá. Onde Eu vou começar. Onde tem a compensação no mal, Mauro, Perfeito. eu só escutei até para a consciência do grupo, o segundo parágrafo. Pronto. Então eu vou ler o segundo parágrafo inteiro, fica melhor assim. Para a consciência do grupo, isso é uma compensação, ainda que num nível arcaico. Aliás, a consciência grupal é uma consciência arcaica. Ela leva a uma compensação cega no mal, que não ajuda a ninguém, pois a injustiça cometida contra antecessores é apenas repetida pelos sucessores inocentes, mas não é reparada.
é a pessoa excluída e a pessoa excluída permanece excluída. A hierarquia. Uma outra lei básica se manifesta na atuação da consciência grupal. Em cada grupo reina uma hierarquia que é definida pela precedência no tempo. Os antecessores têm precedência sobre os seus sucessores. Por exemplo, um avô tem precedência sobre um neto. Em razão disso, a compensação que obedece à consciência grupal não faz justiça aos sucessores, pois não se equipara aos antecessores. A compensação arcaica só contempla os antecessores, desconsiderando os sucessores. Por esta razão, essa consciência grupal não permite que os sucessores o imiscuam nos assuntos dos antecessores, seja para fazer valer o direito deles, seja para expiar a culpa em seu lugar, seja ainda para resgatá-los, a posteriori, de seu destino funesto. Influenciado pela consciência grupal, o sucessor reage à própria presunção, com a necessidade de fracasso e declínio. Portanto, quando num grupo familiar existe um comportamento autodestrutivo e quando um agente, aparentemente perseguindo nobres fins, encena cegamente o seu próprio fracasso e declínio, quem age assim é, na maioria dos casos, um sucessor que, como que aliviado pelo próprio fracasso, presta finalmente homenagem a um antecessor. Desta maneira, o poder arrogado resulta em impotência, a justiça arrogada em injustiça e destino arrogado. Tragicamente, ilustro isso com alguns exemplos. O anseio. Uma mulher jovem sentia um anseio insaciável que ela não conseguia explicar. De repente, ficou claro para ela que esse sentimento não lhe pertencia, mas à sua meia-irmã, do primeiro casamento do seu pai. Desde o segundo casamento do pai, ela não pudera mais vê-lo, sem visitar seus meios irmãos. Neste ínterim, imigrara para a Austrália, e todas as pontes pareciam cortadas. Não obstante, sua irmã, a cliente, estabeleceu contato com ela e convidou-a para visitá-la na Alemanha, mandando-lhe, inclusive, o bilhete de viagem, para a viagem. Porém, o destino não a deixou mais mudar. Porém, o destino não se deixou mais mudar. A mulher desapareceu no caminho para o aeroporto. O tremor. Num grupo, uma mulher começou a tremer com todo o seu corpo, deixando que o fenômeno atuasse sobre ela. E o dirigente do grupo reconheceu que aquele tremor pertencia a uma outra pessoa. Perguntou então à mulher: a quem pertence esse tremor? Ela respondeu: não sei. Ele perguntou ainda: não será a um judeu? Ela respondeu: a uma judia. Quando ela nasceu, um oficial nazista veio à sua casa para cumprimentar a mãe em nome do partido. Atrás da porta estava uma judia, que tinha se escondido em sua casa, e ela tremia. O medo. Um homem e uma mulher já estavam casados havia alguns anos, mas ainda não moravam juntos, pois o marido dizia que só achava trabalho numa cidade distante. Sempre que diziam no grupo que ele podia fazer o mesmo trabalho na cidade da mulher, ele respondia com objeções. Assim, ficou claro que havia uma razão oculta que explicava seu comportamento. O pai dele, que sofria de uma tuberculose grave, passara muitos anos num sanatório isolado, quando, às vezes, visitava sua família, a mulher e o filho corriam o risco de contágio.
O perigo já havia passado. Compartilha aí com aquele amigo que anda com aquela maleta lotada de chave, vai. Gente, bota no mudo, por favor. Tem alguém que está com o microfone aberto. É o Geraldo, já fechei. Desculpa. Quantas vezes visitava sua mulher, sua família, a mulher e o filho corriam o risco de contágio? O perigo já passava havia muito tempo, mas agora o filho assumira o mesmo medo e o mesmo destino do pai e se mantinha afastado da mulher, como se seu contato também fosse perigoso. Fora de contexto. Um rapaz que estava em risco de suicídio contou num grupo que, quando era criança, perguntara a seu avô: quando é que você finalmente vai morrer e ceder do seu lugar? O avô achou muita graça, mas o rapaz não se livrou daquela frase, mais daquela frase. O dirigente do grupo julgou que a frase se fizera ouvir pela voz da criança, porque não podia ser dita em outro contexto. E, finalmente, encontraram a resposta. O outro avô, do lado materno, iniciou uma relação com sua secretária muitos anos antes. E pouco tempo depois, a mulher dele ficou com tuberculose. A sentença: quando é que você finalmente vai morrer e ceder o lugar? Pertencia a esse contexto, embora o avô talvez não estivesse consciente dela. O desejo se realizou e a mulher morreu. Contudo, membros subsequentes da família assumiram inconscientemente a culpa e a expiação. Em primeiro lugar, um dos filhos fugiu com a secretária e pedindo que o pai tirasse proveito da morte da mãe. Em seguida, o neto que trouxe o problema se ofereceu para tomar sobre si a infausta sentença e expirar a culpa, colocando-se assim em risco de suicídio. Trago mais um exemplo. Foi-me contado por um cliente numa carta e atenho-me rigorosamente às suas informações. A expiação. A bisavó desse cliente casou-se com um jovem camponês e ficou grávida dele. Ainda durante a gestação, o marido morreu aos 27 anos de idade, no dia 31 de dezembro. E, segundo constou, devido a uma febre cerebral. Fatos graves ocorridos a partir desta época sugerem que essa mulher, quando ainda casada, teve um caso com um homem que veio a ser seu segundo marido e que isso teve relação com a morte do primeiro marido. Levantou-se mesmo a suspeita de assassinato. Essa mulher casou-se no dia 27 de janeiro com o segundo marido, que veio a ser o bisavô do cliente. Esse marido morreu de acidente quando um filho seu completou 27 anos. Neste mesmo dia, 27 anos depois, um neto do bisavô morreu em um acidente semelhante. Outro neto dele desapareceu aos 27 anos, exatamente 100 anos depois da morte do primeiro marido da bisavó. Um bisneto enlouqueceu por volta de 31 de dezembro, aos 27 anos. Portanto, com a idade e na data em que morrera o primeiro marido da bisavó. E enforcou-se no dia 27 de janeiro, aniversário do segundo casamento dela. Nessa ocasião, sua mulher estava grávida, à semelhança da bisavó por ocasião da morte do seu primeiro marido. O filho do suicida, sobrinho do cliente, completara 27 anos, um mês antes da mencionada carta. O cliente tinha um pressentimento de que algo poderia acontecer ao sobrinho, mas julgava que o perigo maior seria no dia 27 de janeiro, aniversário de suicídio do pai. Assim, fez uma viagem com o intuito de protegê-lo e visitou-o com ele o túmulo do pai. Mais tarde, a mãe do rapaz contou que no dia 31 de dezembro ele ficara transtornado, pegara o revólver e fizera todos os preparativos para matar-se. Mas ela e seu segundo marido conseguiram demovê-lo da ideia. Isso passou
exatamente 127 anos depois da morte do primeiro marido da bisavó, sobre o qual, aliás, esses familiares não sabiam. No referido caso, portanto, um acontecimento atuou tragicamente até a quarta e quinta gerações, mas a história ainda não termina aí. Alguns meses depois desta carta, o cliente me procurou numa aguda crise de pânico, porque sentia-se ameaçado de suicídio e não conseguia se defender contra esses pensamentos. Eu lhe disse que se imaginasse diante do primeiro marido da bisavó, o encarasse, fizesse a ele uma profunda reverência até o chão e lhe dissesse: eu lhe presto homenagem. Você tem um lugar no meu coração. Por favor, me abençoe se eu fico. Então, o fiz dizer à bisavó e ao bisavô: seja qual for a sua culpa, eu a deixo com vocês. Sou apenas uma criança. A seguir, disse-lhe que se imaginasse tirando cuidadosamente da sua cabeça uma corda, caminhando lentamente para trás e deixando-a pendurada. Ele fez tudo isso, sentindo-se depois aliviado e livre de seus pensamentos de suicídio. Desde então, no primeiro marido da bisavó, tornou-se seu amigo e protetor. A solução. Com este último exemplo, mostrei também uma solução que satisfaz de forma curativa as exigências e da consciência oculta. Os excluídos recebem a homenagem, o lugar e a posição que lhes competem. E os que vêm depois deixam a culpa e as suas consciências com aqueles a quem ela pertence, retirando-se humildemente do assunto. Assim, se consegue um equilíbrio que se traz reconhecimento e paz para todos. A compreensão. Em nossos relacionamentos atuam, portanto, ordens que se manifestam nas consciências ou em seus efeitos. Quem conhece tais efeitos pode superar, pela compreensão, os limites das consciências. Onde as consciências cegam, a compreensão sabe. Onde as consciências prendem, a compreensão libera. Onde as consciências incitam, a compreensão inibe. Para onde as consciências paralisam, a compreensão age. E onde as consciências se separam, a compreensão ama. Para terminar, contarei outra história. O caminho. O filho procurou o velho pai e pediu-lhe: pai, abençoa-me antes de partires. O pai falou: minha bênção será dada, minha bênção será acompanhar-te por um trecho no início do seu caminhar do saber. Na manhã seguinte saíram para o campo e partiram num vale estreito, subiram uma montanha. Quando chegaram ao cume, a tarde caía, mas a paisagem, em todas as direções, até o limite do horizonte, estava banhada de luz. O sol se pôs, e com ele, o seu radioso brilho, caiu a noite. Mas quando escureceu, as estrelas luziam. Histórias que mudam rumos. Ok, vamos até aqui. Antes da gente prosseguir, vamos recolher o que Bert Hellinger nos ensinou nesse momento. Então, vejam bem. Nós estamos falando da consciência grupal, e aí Bert Hellinger vem falar sobre as duas leis mais importantes que atuam nessa consciência grupal. A primeira é o direito de pertencer, dentro dessa consciência, a consciência dá a todos o mesmo direito de pertencer, mas observem que nesse livro, que como vocês já sabem, é um dos primeiros livros de Bert Hellinger, ele fala, olha, tem uma exceção, e essa exceção são os assassinos. E essa consciência exige que esses assassinos sejam excluídos. E é por isso que mais tarde, depois quando ele amplia a compreensão da consciência, ele fala, num nível mais amplo dessa consciência, que ele não está falando dela ainda nesse momento, que é a consciência espiritual, que ele vem descrevendo ela com mais propriedade e amplitude na sua literatura mais recente,
ele fala aqui que os assassinos, que essa consciência exige que eles sejam excluídos. E a gente poderia até estender para todos os perpetradores, é quase como tem uma demanda pela exclusão. O que eu já ouvi da própria Sophie é que essa compreensão do Bert Hellinger ela foi se transformando com o passar do tempo, especialmente com a presença dela em relação ao aborto e aos assassinos, tá? E aqui a gente vê também uma observação importante dele, mas que, como a gente sabe, dentro do nível da consciência mais ampla, tudo e todos têm o mesmo direito de pertencer, então, nesse caso, nesse nível, os assassinos também têm o mesmo direito de pertencer. E isso é muito, 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 muito importante. Eu acho que é a coisa mais importante que a constelação familiar tem para oferecer nesse momento para o mundo e também é de maior difícil, ou de maior uma dificuldade de compreensão, que é como você dá um lugar a um agressor. Você dá um lugar, como está no poema que Bert Hellinger escreveu sobre Hitler, que eu descobri por acaso ou não, sei lá, que não tinha sido traduzido no livro no qual ele tinha sido publicado em alemão para o português, mas que fala do Hitler como uma pessoa comum, como qualquer um de nós que está sendo movido por algo maior, algo que é muito difícil de ser compreendido pelas pessoas de um modo geral, e que se acaba se tornando um dos, como é que se diz, o calcanhares de Aquiles da constelação familiar, e foi aquilo que, inclusive, movimentou, como vocês mesmos sabem, através da biografia de Bert Hellinger, uma grande rejeição a Bert Sophie Hellinger na Alemanha, inclusive com uma campanha difamatória de ampla dimensão dentro da mídia, quando ele não só publicou esse poema, como por circunstâncias da vida ele teve que ser, como é que chama? Teve que alugar um apartamento numa grande casa, né? Porque, na verdade, aquelas casas na Alemanha são tão grandes que elas têm pequenos apartamentos assim, quando elas são reformadas, e essa casa era o consulado do Hitler, porque ali onde ele mora, na cidade de Berchtesgaden, é no sopé da montanha, da onde era eu acho que se chama o Ninho da Águia, eu sempre, Ninho da Águia, o Olho da Águia, Ninho da Águia, assim, Isabela. Ninho da Águia, né? O Ninho da Águia. Então, era ali no sopé do Ninho da Águia. O Ninho da Águia ficava no topo da montanha, tem um elevador que vai, assim, uma coisa por dentro da pedra, né? Uma coisa assim, uma coisa super secreta, mas no sopé da montanha tinha esse consulado onde eles, Sophie Hellinger, alugaram um apartamento enquanto a casa que eles têm até o dia de hoje, ou pelo menos agora pertence a Sophie, era reformada. Então, essa foi a campanha difamatória que aconteceu lá, e de uma certa maneira, essa mesma campanha difamatória que acontece em relação à constelação familiar, na atualidade, e talvez seja dos ensinamentos mais difíceis de Bert Hellinger, né? Que é esse de dar um lugar de existência para o perpetrador. Como assim? Como não excluir completamente, assassinar o perpetrador, dar a ele um direito de existir, e considerar que ele é movido pela mesma força que movimenta o bem. Isso aí eu acho que é o mais difícil e talvez também aquilo que mais contribui, né, que a constelação mais contribui para uma transformação efetiva. Então, ele mostra como essa consciência grupal leva uma compensação cega no mal que não ajuda ninguém. Então, por isso que foi tão importante esse salto que ele deu da consciência grupal para a consciência espiritual. Porque ele mostra que essa injustiça que é cometida contra os agressores, ela é apenas repetida pelos sucessores, especialmente, ainda mais eu, que sou professora de jovens, isso é o que acontece com a nossa juventude. Inconscientemente, eles querem reparar o mal dos antecessores. Mas isso não repara, ele mostra que essa consciência, mesmo fazendo isso, vai fazer com que essa pessoa que foi originalmente excluída permaneça excluída, e ele vai, então, propor depois uma solução reparadora. Mas, antes disso, ele fala sobre o exemplo da hierarquia, né? De que maneira que, se um sucessor, ao assumir essa dor e buscar a reparação de um antecessor, ele não faz justiça aos
efetivamente aos antecessores, né? Ele vai se equiparar na dor a esses antecessores, influenciar as outras pessoas e vai acabar não promovendo uma reparação verdadeira. E levar, segundo Bert Hellinger, a uma impotência. Ele fala que o poder arrogado, a justiça arrogada, a injustiça ou o destino arrogado por um sucessor vai levar a uma tragédia, vai levar a várias situações nocivas. Aí ele vai dar vários exemplos. Ele vai dar o exemplo de um anseio assumido de uma outra pessoa, de um tremor, uma dor, um medo assumido por uma outra pessoa, e mostra como isso se revela. Especialmente quando parece que está fora de contexto. Ou seja, uma pessoa que não sofreu aquela injustiça, que se arroga o direito de falar em nome de outra pessoa que sofreu essa injustiça, e aí isso fica fora de contexto e a gente observa o quê? Um aumento dos efeitos negativos, ao invés de propriamente uma reparação. E aí ele mostra o exemplo mais, clássico da literatura hellingeriana sobre a expiação, que é esse caso, que na verdade é um caso de síndrome de aniversário, onde o destino vai se repetindo, às vezes na mesma data, até que todo o caso seja elucidado. E depois ele traz algo que é muito importante, a gente tem que estudar aqui em detalhes, é que ele propõe uma solução. A solução passa, eu deixo a culpa com vocês, ou seja, eu deixo a responsabilidade com vocês, eu não assumo a responsabilidade pela reparação por vocês. E mostra de que maneira a gente pode homenagear esses excluídos e a dor desses excluídos a partir de uma forma positiva, né? Ou seja, de que maneira é possível fazer uma reparação positiva. Eu acho que esse pequeno parágrafo, a solução, eu acho que a gente tem uma resposta muito importante para tudo que a constelação está passando nesse momento, né? Ou seja, assim, ela é questionada como você dá um lugar para o estuprador, para o abusador, para o assassino. Então, a gente dá um lugar para essas pessoas, de uma certa maneira, rende uma homenagem, não diminuir, não passando a mão, tipo assim, não retirando a culpa, não retirando a responsabilidade dessas pessoas, mas, de uma certa maneira, dando a eles um lugar e não querendo reparar o mal que foi feito às vítimas desses agressores, entendeu? É quase como se vocês prestem atenção. Eu dou um direito de existir para os agressores, né? Foi o que ele fez em relação ao Vitor. Ó, ele existe, não foi horroroso o que ele fez, ninguém está retirando isso, mas ele existe. E tem algo que fez com que isso acontecesse, algo maior que fez, que faz, inclusive, com que o bem aconteça também, que essa é a ideia da consciência espiritual, ou seja, da gente ampliar a nossa compreensão de uma compreensão da consciência restrita, entender os efeitos da consciência grupal e, ao mesmo tempo, buscar uma solução que contemple um olhar ainda mais amplo, que inclui a tudo e a todos da maneira como são, né? E deixar as culpas e as consequências com as pessoas no momento em que elas aconteceram. Se aconteceu alguma coisa com você, especificamente, isso é diferente. Agora, se você simplesmente está sintonizado com a dor de um antepassado, qual é a possibilidade de deixar isso com eles e reparar agindo de uma maneira diferente, né? Porque aí você pega e transfere, né? Então, por exemplo, transfere uma dor de um antepassado e ataca uma pessoa do presente, que não tem nada a ver diretamente com aquilo que aconteceu no passado. Então, aqui tem uma chave muito importante para tudo que está acontecendo. Depois ele fala sobre o poder da compreensão. Então, essas ordens que atuam de maneira obscura, atuam de maneira inconsciente, e nós podemos, através da compreensão, olhar de outra maneira
para esse efeito, tanto da consciência restrita, como da consciência de grupo, e de que maneira essa compreensão sobre a atuação dessas duas consciências tem um fator liberador. Então, ele mostra, olha, onde as consciências incitam, tanto em nível consciente como em nível inconsciente, a compreensão inibe. Onde as consciências paralisam, a compreensão age. Ou seja, o poder da compreensão, o poder do dar-se conta desses dois níveis de consciência. E depois ele traz esse poema, que é um poema maravilhoso, né, que um filho procurou um velho pai, poderíamos dizer que seria a nossa busca enquanto pessoas humildes por uma compreensão de alguém mais sábio ou de alguma instância superior, né? Então, principalmente aí dos nossos pais e dos nossos professores, né? Então, abençoe-me enquanto partires. Então, o professor, o pai, vai ser aquela pessoa que vai nos levar até um determinado ponto. Qual é esse ponto? Ele coloca o cume da montanha. Que cume da montanha? É o máximo que esse pai pode levar a esse filho. Ou esse professor pode levar esse filho. Mas o que acontece? Ele fala assim, olha, aquela sabedoria, aquele amor, aquela dedicação, aquele serviço, levou esse filho até esse lugar. Mas o sol que está acima de ambos, do pai e do filho, banha a tudo e a todos como uma luz dourada, não é isso? Chegaram ao cume, todas as direções na linha do horizonte estavam banhadas de luz, ou seja, tinha uma coisa maior que banhava a tudo e a todos. Mas mesmo quando sobrevinha a noite, ou seja, quando sobrevinha aquele momento onde nós perdemos as nossas referências, ou esse contato mais direto com a luz, ele fala, mesmo nesse momento, existem luzes que ainda continuam a brilhar, que são as estrelas. Então, eu acho esse poema, vou chamar assim, uma beleza de uma metáfora sobre como nós podemos perceber a nós mesmos e aquelas pessoas que nós podemos auxiliar, como os nossos filhos, os nossos alunos, as pessoas que estão, de certa maneira, subordinadas a nós. Alguém tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Comentário? Ana? Eu tenho um comentário, uma coisa que me chama a atenção. Na verdade, esses trechos que a gente leu tem muita coisa. E como foi muito rápido, eu não consegui também, uma hora, organizar. Mas teve uma coisa que me chamou a atenção, porque se repete em 3 vezes aqui. Quando fala do suicídio, me vem uma pergunta, né? A quem o suicida quer ceder lugar? Não, a gente não tem como saber isso assim tão diretamente. Não, isso. No caso do exemplo concreto que ele deu aqui, um deles, ele sabe que a família não tem muita comida, ele fala, não vai dar certo. Se chegar mais um bebê, não vai dar certo. Melhor que eu, então, saia e deixe o bebê ter o lugar, porque não dá para dividir a comida com todo mundo. A vida já estava difícil demais. Então, esse é um dos exemplos concretos. Mas a gente não tem como saber isso assim, ter algo imediato, tá entendendo? Porque, por exemplo, no caso da anorexia, que é uma ânsia por desaparecer, é quase um suicídio. Em última instância, pode levar efetivamente uma pessoa à morte. Então, acontece com uma pessoa que está viva, uma pessoa que quer morrer, ou que quer deixar a família, como um pai que quer se separar. Mas a gente pode ter um caso de uma transmissão transgeracional de um destino trágico, como a gente viu no exemplo da expiação, que eu falei da síndrome de aniversário. Então, são muitas dinâmicas que levam a um suicídio. A gente não tem como dizer uma coisa só. Uhum. Quando eu coloquei, não foi como... Eu coloquei como pergunta, mas não para querer uma resposta a isso. Foi assim, me chama a atenção, é como se essa pergunta ela se repetisse nos 3 exemplos, vamos dizer assim, coincidentemente ou não. Os 3 exemplos que está tratando aqui diretamente sobre o suicídio. Pode também ser uma impressão minha. Então, mas é isso que eu estou falando. É porque, de uma certa maneira, é um caso extremo, né? Sim. O suicídio é um caso extremo. Eu acho que talvez seja o mais extremo. Eu retiro a minha vida por amor a algo ou a alguém,
que não diz respeito exatamente a mim. Ok. Mauro, qual é a sua pergunta ou comentário? Professora, é só uma dúvida. A síndrome de Hum. aniversário, ela é, tipo, ela só faz referência na psicologia a coisas, digamos assim, trágicas, a datas marcantes pelo lado de alguma Hum. fatalidade ou pelas coisas boas também? Sim, pelas coisas boas também. Ela obviamente ela começou através da repetição de fatos trágicos, assim no sentido de que perceberam que havia repetição por exemplo, ou vontade de morrer, ou uma depressão num determinado momento. E se você observar, não é algo tão comum. Quando chega perto da morte de uma pessoa querida, a gente fica mais triste. Ou seja, tem algo que acontece. Então, assim, foi desde uma observação de algo mais simples e corriqueiro como esse, como de casos extremos como de um suicídio, mas também nós podemos observar a partir desses aspectos mais trágicos a repetição de profissões, a repetição de destinos, outras repetições onde, digamos assim, esse conceito de síndrome de aniversário foi ampliado para alcançar todas essas repetições e a compreensão dos emaranhamentos e das lealdades invisíveis que se estabelecem entre gerações. E aí os dois autores que são muito importantes nesse caso, que são icônicos, são a psicóloga, se não me engano, russo-francesa, Anna Anselan Schutzenberger, que é a principal desenvolvedora da psicogenealogia, que foi da onde veio assim um mapeamento desses casos e mostra também que isso não vem só de Bert Hellinger, mas que já estava presente dentro da psicologia. E outro ícone desse estudo também, que inclusive Bert Hellinger teve contato com o trabalho dele, é o psiquiatra húngaro-americano Ivan Bozomennagy, que fala sobre as lealdades invisíveis, e vocês encontram esses documentos aí na internet. Acho que da Ana Celan vocês encontram meus ancestrais ou meus ancestros, eu não sei como é que é, eu tenho uma cópia em espanhol e Meus em inglês ancestrais. do Ivan. Do Ivan tem em inglês, eu acho. Vocês encontram aí, se vocês quiserem. Na minha aula, Meus Ancestrais, que está presente lá no Instituto, quem quiser pode comprar, acessar, onde eu fiz uma releitura da nossa história do Brasil a partir da obra do professor Darcy Ribeiro e desses dois autores. Aí também eu faço uma explicação prática de como isso acontece no que diz respeito à nossa história dentro do Brasil. E que é fantástica essa aula, viu, professora? Não é? Vamos organizar para ela estar mais disponível, graças a Deus, e eu poder fazer mais. Eu quero me liberar, por isso eu quero me liberar das coisas mais beabás, para a gente poder fazer umas coisas mais animadas. Posso seguir? Alguém mais tem alguma pergunta, alguma dúvida? E a gente também está são 8h15. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma questão pessoal, que precisa de um esclarecimento. Se ninguém tem, então vamos partir para as histórias. Podemos seguir, Mauro, por favor. Histórias que mudam rumos. Para começar, vou contar-lhes uma história filosófica, onde os contadores lutam pelo saber e pela verdade, assim como os outros. Em outras histórias, lutam pela solução e pela salvação. Contudo, aqui também, quem parece ganhar não pode subsistir sem aquele que perde. Pois como alguém pode superar a fonte enquanto ainda bebe dela? Porém, quando ouvimos uma história, não precisamos nos decidir. Enquanto ela dura, sentimos-nos maravilhosamente livres das oposições. Apenas quando voltamos a nos relacionar ou a agir, e por isso também temos de decidir, somos outra vez possuídos por elas. 2 tipos de saber. Um erudito perguntou a um sábio: como as coisas individuais
se integram num todo. E qual é a diferença entre conhecer muitas coisas e conhecer a plenitude? O sábio respondeu: O que está disperso, sem se converter num todo, quando encontra um centro onde se recolhe e atua? Pois só através de um centro o múltiplo se torna essencial e real. Sua plenitude nos aparece, então, como simples, até modesta, como uma força tranquila que se aplica ao imediato e fica com base e próxima daquilo que ela sustenta, Sua plenitude nos parece, então, como simples, até moderada, como uma força tranquila que se aplica ao imediato e fica na base e próxima daquilo que ela sustenta. Assim, para experimentar ou comunicar a plenitude, não preciso conhecer ou dizer, ter ou fazer todas as coisas individualmente. Quem entra numa cidade atravessa um único pórtico. Quem bate num sino uma vez faz ressoar em uníssono muitos outros sons. E quem colhe a maçã madura não precisa investigar a sua origem. Ele a toma na mão e a come. O erudito objetivou: quem busca a verdade também precisa conhecer todas as particularidades. Mas o sábio lhe respondeu: só sobre verdades velhas é que sabemos muito. A verdade que nos faz progredir é usada e nova, pois oculta o seu fim, como a semente oculta a árvore. Assim, quem hesita em agir, querendo saber mais do que lhe permite o próximo passo, perde o que realmente atua. Ele toma a moeda pela mercadoria e transforma as árvores em lenha. O erudito julgou que isso era apenas uma parte da resposta e pediu ao sábio que explicasse um pouco mais. Mas ele recusou com um gesto, pois a plenitude começa como um barril de mosto, de um mosto doce e turvo, que precisa de tempo para fermentar, até tornar-se límpido. Quem tenta bebê-lo, em vez de somente prová-lo, fica logo tonto. Ok, isso é suficiente. Essa história é muito, 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 muito importante nesse momento que a gente está vivendo. Então, a minha pergunta agora para vocês é: quais são esses dois caminhos de conhecimento? O que se refere nessa história? Quais são esses caminhos? Isabela, é o lógico e o científico? Sim, e ele aqui coloca esses dois caminhos como o caminho do erudito e o caminho do sábio. Tia Helena fala muitas vezes: aquele que é aluno não pode ser um mestre, ou seja, o mestre ele tem um contato direto com a sabedoria e recebe através dela. Então, se vocês observarem as histórias que vão acontecer, o que vão ser contadas agora, que ele está colocando assim como histórias que mudam rumos, mais uma vez, eu digo que são as histórias mais importantes para a gente poder entender o que está acontecendo nesse momento em relação às constelações familiares. Preste atenção na explicação que ele coloca antes da história. Os contendores lutam pelo saber e pela verdade, lutam como outros, em outras histórias, lutam pela solução ou pela salvação. Ou seja, o sábio e o erudito estão aqui lutando, ou entre aspas, expondo duas perspectivas sobre a verdade. Mas ele mostra o seguinte: olha, mesmo nesse caso, né,
a gente precisa observar que como que alguém pode superar a verdade quando ele bebe da fonte dela. E quando uma pessoa bebe da fonte da verdade, ele está também bebendo da fonte de um grande mistério. Aí ele fala, é o seguinte, tudo bem, você pode querer ter que se decidir sobre o caminho erudito ou sobre o caminho fenomenológico, por exemplo, no caso dessa mensagem. Mas ele mostra, olha, ao longo da história, você não precisa fazer isso. Então, eu acho que é algo tão lindo que ele está fazendo nessa história. E como vocês podem ver, ele fala assim, o erudito mostra, vai conversando com o sábio, como as coisas individuais se integram num todo, porque é o que a ciência cartesiana faz. A ciência cartesiana vai olhando em diversas áreas do conhecimento, adquire hipóteses, testa, essas hipóteses são revisadas racionalmente, as conclusões são divididas entre os pares, mas ela não consegue entender como tudo que ela descobre com tanta propriedade se coordena com esse todo, que o sábio tem condições de acessar, porque ele não está interessado nas partes, ele está apenas interessado em ouvir a partir do centro, se recolher a partir do centro e receber a partir desse centro, de que maneira isso que parece múltiplo, que parece variado, disperso, se torna essencial e real. E aí ele fala, olha, quando isso acontece, né, quando o disperso se reúne num todo, aquilo que aparece pode até parecer modesto, pode até parecer simples demais, mas é algo que se aplica de maneira imediata, é algo que é útil e que revela apenas aquilo que é o próximo, no caso, o próximo passo. Então, ele fala assim, que para conhecer a plenitude, e isso é uma coisa muito importante, assim, que não é necessário conhecer ou dizer ou fazer todas as coisas individualmente. É como se houvesse um outro tipo de saber que entra em contato com o todo. Um tipo de saber entra em contato com as partes e pode entrar em contato com as partes até o detalhe. Isso não exclui o conhecimento do todo. O que ele está mostrando é que existem dois tipos de saber. Esse saber que vai no foco, que vai no detalhe, que é o que a gente tem muito bem descrito e de maneira maravilhosa, útil para nós enquanto humanidade, que é o saber científico, mas que a gente precisa, e até talvez nesse momento que eu falei para vocês, nesse horizonte de crise climática real e próximo, né, de ameaça de extinção, que nós também precisamos desse saber do todo, desse saber que vem através desse centro vazio, desse contato com a totalidade, que não almeja conhecer todas as suas particularidades. Aí ele fala, olha, a gente sobre essas verdades velhas, a gente já sabe muito, mas para a gente progredir no caminho do conhecimento é necessário uma ousadia para essa verdade nova, oculta, misteriosa, ampla, que não se permite ser conhecida em suas particularidades, em todas as suas particularidades. Ou pelo menos isso não está acessível a nós. É algo que supera essas particularidades. Aí ele mostra que muitas vezes uma pessoa pode estar hesitando agir porque ela precisa de saber todos os detalhes, né? Então, eu preciso saber isso aqui, o que acontece se eu vou nessa direção, eu preciso saber o que eu tomo, se eu fizer aquilo, o que acontece comigo se eu tomar essa vacina, se eu souber aquilo, se eu souber aquilo outro. E aí a gente nunca vai saber todos os detalhes. Então, ele mostra que existe um outro caminho de conhecimento que nos permite entrar em contato com uma outra sabedoria, uma outra maneira de alcançar um conhecimento que é igualmente válido e igualmente importante para nós. Aí o erudito fica tentando ele, não, explica mais, e no final das contas ele fala, é o seguinte,
Basta. E também é necessário que aquilo que o erudito ouviu, aquilo que ele explicou em relação a essa totalidade, em relação a esse caminho de conhecimento, ele possa descansar. Ele traz a ideia do mosto, que são as uvas que formam o vinho, né? Então, assim, o mosto precisa fermentar, então aquilo que você aprende um pouquinho, que te dá um aperitivo, uma provadinha do que seria esse outro tipo de conhecimento, também precisa ter o seu tempo como uma semente, como um mosto, para poder frutificar e amadurecer dentro de você. Então, eu acho que são explicações muito importantes que podem acalmar nossa alma e que podem nos ajudar, porque, com certeza, tudo isso que está acontecendo envolve a cada um em suas famílias, envolve cada um em seu ambiente de trabalho, né? E envolve até as pessoas que estão ouvindo essa aula aqui dentro das nossas redes sociais, no YouTube. Então, uma compreensão muito linda do Bert Helling, muito esclarecedora e muito útil. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Tem alguma pergunta? Eu fiquei com uma dúvida, na verdade, Isabela, nesse comecinho, porque ele fala assim, né? Onde os para começar, vou contar-lhes uma história filosófica, onde os contendores lutam pelo saber e pela verdade, assim como outros, em outras histórias, lutam pela solução ou pela salvação. Eu fiquei confusa com essa parte da salvação. Em que conhecimento isso entraria, né? Se seria algo do erudito ou do sábio. E, ao mesmo tempo, é confuso tentar encaixar isso. Peraí, ele está falando o seguinte, nesta história, os contendores são o erudito e o sábio. Certo. Digamos assim, os dois estão lutando pelo saber e pela verdade. Então, onde está o saber, onde está a verdade? O erudito diz que não, que tem que vir através do conhecimento, né, digamos aí, do conhecimento científico, e a verdade, o sábio está falando, não, olha, existe esse outro caminho que vai nesse rumo. Mas ele fala assim, ó, isso que está acontecendo com essas duas pessoas, mas em outras histórias, essa mesma dinâmica, ela está entre pessoas que lutam por uma solução, ou seja, que mostram um lado da solução e outras mostram outro lado da solução, ou pessoas que lutam pela salvação. Ou seja, a salvação está aqui ou a salvação está ali. Tá, clareou. Eu acho que foi uma coisa da palavra solta. E eu fiquei confusa, mas obrigada. Entendi. Ok, mais alguma pergunta ou comentário? Bom, se ninguém tem mais nenhuma pergunta ou comentário, eu acho que a gente pode encerrar a aula 2 minutos antes, porque a gente não vai conseguir ler nada nem comentar nada. Ok? Mais alguma coisa? Então, Geraldo? Agradecendo a todos vocês que ajudaram a manter esse campo, né? Agradecer mais uma vez a professora Isabela, né? E até a próxima aula. Até a próxima aula. Até, Geraldo.